muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe até os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Até aqui. Podemos assentar? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus a oportunidade, a saúde para poder estar aqui, em primeiro lugar. Quero honrar a vida dos nossos pastores, pastor Osmar, pastor Manuel, e também saudar a todos os meus queridos irmãos aqui presentes nesta noite. Eu queria agradecer por essa oportunidade, para a gente poder estar aprendendo juntos a respeito da palavra de Deus num dia que até então foi dedicado à oração. E o pastor Osmar conversou conosco, conversou com o presbítero Aguinaldo, com o pastor Manuel, e comigo também. E de muito bom grado a gente se posiciona para poder estar aqui e, diante da vontade de Deus, compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Eu queria também dar uma explicação bem rápida para aqueles que estavam acompanhando o estudo a respeito dos sinais do fim, do livro de Apocalipse. Nós vamos, se Deus assim permitir, voltar a estudar. Porém, Deus usou a vida do presbítero Aguinaldo para conversar comigo alguns dias atrás. Ele colocou esse tema para mim, o tema fé, e de forma coincidente, alguns dias depois, o pastor Osmar conversou conosco, sugerindo essa mudança de data. E eu disse ao Aguinaldo, depois eu disse ao pastor Osmar, eu falei: eu vou orar para que Deus testifique isso no meu coração. E eu estava dizendo para o Aguinaldo domingo, assim aconteceu. Deus foi muito claro comigo que seria um bom tema para que a gente pudesse estar aprendendo juntos. E eu vou dizer para vocês por que o Espírito Santo tocou no meu coração, do porquê. Nós estamos vivendo num tempo que somente a fé, sempre foi assim, mas nós estamos vivendo num tempo onde a igreja do Senhor, onde a sua vida, que entregou a sua vida para Jesus Cristo, como um dia eu entreguei, nós só conseguiremos literalmente sermos mais do que vencedores se nós verdadeiramente vivermos pela fé. Chegou o momento, meu querido, da igreja ser testada. Escuta o que eu vou te falar, grava isso no teu coração. Chegou o momento da tua fé ser testada. Chegou o momento da minha fé ser testada. Aqui não tem nenhum extremismo, quero deixar bem claro isso. Aqui não tem nenhum extremismo. Se eu e você conhecemos um pouco da palavra de Deus e entendemos que a palavra de Deus é profética, porque ela é, se nós formos estudá-la um pouco e, diante daquilo que ela nos revela profeticamente, juntarmos todos os acontecimentos que têm acontecido todos os dias,
nós veremos claramente que a nossa fé, se já não estiver sendo testada, ela começará a ser testada. Porque a Bíblia ela é muito clara a respeito da volta de Jesus. Ela é muito clara, e assim nós acreditamos, no arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Nós acreditamos assim. A Bíblia é muito clara de tudo o que aconteceria em todas as conjunturas, social, econômica, financeira, religiosa, existencial, familiar. A Bíblia é muito clara de tudo que iria acontecer de uma forma conjuntural, ou seja, acontecendo tudo ao mesmo tempo em proporções significativas. E isso tudo resultaria de forma clara para nós no tempo das dores. Então, particularmente, eu sei que o nosso pastor assim acredita, já conversei com ele sobre isso, nós estamos nesse tempo. Nós já começamos. Isso não é sinal para que eu e você tenhamos medo. Não. Mas isso é sinal para que eu e você aprendamos a desenvolver aquilo que de mais precioso nesta terra o Senhor nos deu, que é a certeza do que Ele é. Então, eu acredito que essa testificação veio ao meu coração para que a gente pudesse aprender juntos, de uma forma bíblica, real, verdadeira, o que significa fé. E quais são os desafios que essa pequena palavra nos conduz para que nós possamos verdadeiramente a cada dia exercitar. A minha pergunta para você, não precisa responder, responde no teu coração, é a seguinte: você acredita que fé é um sentimento? Não precisa responder para mim. Eu vou te dar um exemplo de sentimento. Ela vai ficar muito brava comigo, não está nem na folha aqui para eu falar, mas me veio no coração te exemplificar. Por exemplo, eu sou casado com a Yolanda há mais de 30 anos. Eu não vivo sem a Yolanda. É simples assim. Eu não vivo. É impressionante a autoridade da palavra da Yolanda sobre a minha vida. É impressionante. É sobrenatural. Quando ela fala. Então, eu não me envergonho, como eu acredito que os demais maridos aqui também não me envergonho de dizer que eu amo a minha esposa. Isso é sentimento. Eu amo a Yolanda. Pronto. Ela é o presente que Deus me deu e merecido. Isso é sentimento. Esse texto que nós lemos, ele traz um momento assim bastante interessante do ministério de Jesus. Esse pai desesperado se aproxima de Jesus, trazendo o filho, que tinha, tudo indica, ataques de epilepsia, se jogava no fogo, se jogava na água, se machucava, como diz a palavra. Esse menino já havia sido levado aos discípulos, e os discípulos não deram conta do menino, ou do problema que havia no menino. Imediatamente esse menino foi levado pelo pai, acompanhado pelos discípulos, para que Jesus visse do menino. Jesus, ao olhá-lo, identificou o tipo de demônio que o menino tinha, é isso que a palavra fala. Aliás, Jesus disse que esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. E libertou esse menino. Só que depois de libertar, Jesus fez algumas considerações, para não dizer, ele deu uma alertada
para não dizer, ele chamou a atenção, para não dizer, ele falou: olha pessoal, a gente precisa melhorar aqui, se a gente fosse trazer na linguagem de hoje. O que é? Olha pessoal, que tipo de fé é essa que vocês têm? Até quando eu vou conviver com isso? Tem um estudo, que não é o contexto de hoje, muito interessante, que fala a respeito da vida dos discípulos, dos apóstolos, durante o ministério de Jesus. Esse estudo, ele fala e mostra que os discípulos, na verdade, durante 3 anos e meio que foi o ministério de Jesus, acompanharam Jesus. Mas a grande maioria deles não foi preparada durante o decurso dos 3 anos e meio. Eles viram, perceberam e entenderam que Jesus era. Mas o exercício real do ministério deles aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus não estava mais presencialmente com eles. Ali é coisa de Deus. E nesse momento, Jesus, ao chamar a atenção dos discípulos, Jesus fala para eles: olha, a fé de vocês é muito pequena. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte: sai do lugar, e ele sairia. Isso precisa ser mudado. Na verdade, era isso que Jesus estava querendo dizer. Não podemos continuar assim. Por que Jesus, então, comparou a fé dos discípulos a um grão de mostarda? Quais são os ensinamentos para a minha vida e para a tua vida nos dias de hoje? Para isso, nós precisamos olhar para como esse grão dessa hortaliça funciona. A mostarda é uma hortaliça. Nós precisamos olhar por que Jesus comparou a algo tão pequeno, porque a semente do grão de mostarda era a menor semente que o povo judeu conhecia na época. Jesus foi exatamente na menor. Quando nós olhamos para como essa semente funciona, nós precisamos entender que o solo da Galileia, onde Jesus estava, era e ainda é um solo vulcânico. E esse solo, ele tem muitas rochas. É assim, praticamente toda a demografia, toda a geografia do Estado de Israel. E essa semente, quando ela cai no solo, ela cai, e ela cai por entre as rochas e vai para o solo. Mas para ela germinar, ela precisa ser insistente, perseverante, consistente, para que ela possa alcançar a luz. Ou seja, quando ela cai no solo, ela precisa lutar contra os entreveros, quer dizer, contra os empecilhos que a rocha está fazendo para que ela cresça em busca da luz. Então, o que Jesus estava querendo dizer, comparando em primeiro lugar a pequena fé dos discípulos ao grão de mostarda, era o seguinte: olha, para você me conhecer e para você acreditar em mim, saiba que muitas vezes você vai estar em solo não muito circunstancial, quer dizer, não muito fácil para você. E tem uma outra coisa: muitos empecilhos virão sobre a tua vida, muitos problemas acontecerão sobre a tua vida. Porém, acredite em mim como um pequeno grão de mostarda acredita para se desvencilhar das rochas e sair do solo, brotar na luz e germinar. Então,
O grão de mostarda, ele é persistente, insistente, constante e inabalável. Existem características de pé de mostarda que chegam até ter 4 metros de altura. É uma planta muito conhecida em Israel. É uma hortaliça que é usada nos condimentos ou nos temperos da comida do israelita. Por todo Israel tem muito grão de mostarda, tem muito pé de mostarda. O outro ensinamento que Jesus quis mostrar está na proporcionalidade daquilo que a gente vê em Israel. O que Jesus quis dizer? Olha, se você tiver uma fé insistente, persistente, inabalável, apesar do solo, apesar dos problemas, apesar das rochas, você buscar a luz, você pode fazer o seguinte: manda esse monte, sai do lugar, e ele vai sair. Não foi isso que Jesus disse? Em Israel, a proporcionalidade das coisas é diferente da nossa. E eu explico por quê. Israel é um país muito pequeno. Então, por exemplo, quando você fala em Rio Jordão, quem é pescador aqui sabe, a gente pensa assim: Rio Tietê, Rio Solimões, Rio Solimões, Rio Amazonas, Rio Preto, pode ser. Entende? A gente não pensa isso. Rio Jordão. Mas o Jordão, se a gente fosse comparar com esses rios, que é a nossa referência, eles seriam um riacho. Quando você fala ou escuta alguém ministrar, falar ou pregar e falar assim, Mar da Galileia, você pensa que é um negócio do mar, não é verdade? É isso mesmo. Não é. O Mar da Galileia é um lago, é um grande lago, é diferente. Quando você escuta montanha, então, por exemplo, aqui o capítulo 17, antes de Mateus escrever sobre essa questão, ele relata a transfiguração de Jesus. Se você ler na sua casa, você vai ver. E quando o corpo de Jesus foi transfigurado, o rosto, as vestes ficaram brancas e o rosto brilhava como o sol, diz a palavra de Deus. E ele estava na presença de 3 apóstolos. E nessa conversa apareceram Elias e Moisés. Eles bateram um papo ali. Não é verdade? Então, quando a gente fala assim, olha, e eles entendem que essa transfiguração, os estudiosos da Bíblia, aconteceu no Monte Tabor. A Bíblia não fala. Quando a gente pensa em monte, a gente pensa em algo grande, ou não? Mas o Monte Tabor é uma colina. É porque Israel é pequeno, então a proporcionalidade das coisas, culturalmente falando, é diferente. Mas Jesus falou o seguinte para eles: olha, se a tua fé for insistente, persistente, perseverante, você vai ter capacidade em mim de delegar sobre esse monte, sobre essa montanha, sai do lugar. E ela vai sair. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele comparou a fé a um pequeno grão de mostarda. No livro de Hebreus, capítulo 11, na parte A, versículo 1, na parte A, a palavra de Deus nos fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A palavra hebraica, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, que da onde vem transcrito a palavra fé no hebraico, embora o Novo Testamento tenha sido todo ele escrito em grego, a palavra em hebraico é a palavra emaná. Emaná. Daqui a pouquinho eu vou te falar, eu vou te mostrar
como Deus é detalhista. A fé, portanto, ela não é um sentimento. A fé, para valer, é um posicionamento e a ação da minha vida mediante as circunstâncias que ocorrem na minha vida, em eu crer em um Deus que nós sabemos que com relação àquilo que Ele faz, Ele não falha. A fé é o posicionamento e a ação da minha vida mediante as circunstâncias que acontecem na minha vida, vivendo de uma tal maneira e acreditando em um Deus que nós sabemos que perante aquilo que Ele tem que fazer, Ele não falha. A fé, ela traz aquilo que existe já no mundo sobrenatural para o natural. A fé, ela move a circunstância da minha vida no poder do Espírito Santo e me coloca na direção do propósito de Deus, fortalecendo a minha vida independente da situação. A fé, ela capacita a minha mente, ela capacita o meu entendimento, ela encoraja a minha vida no centro da vontade de Deus, para mostrar para mim que o meu Deus pode todas as coisas, mas também compete a mim fazer a minha parte. Glória a Deus. A minha fé, a tua fé, tem a capacidade de mover no mundo sobrenatural o que nós achamos que é impossível, porque nós servimos um Deus do impossível. Aleluia. A nossa fé abre o direcionamento da nossa visão de vida para o nosso futuro e nos faz entender que a força que nós devemos ter perante os nossos sonhos, sejam eles quais forem, podem ser realizados, desde que aquilo que eu esteja fazendo esteja sendo entregue nas mãos do meu Deus. Glória a Deus. Chegou o tempo do Espírito Santo bater profundamente no teu coração. Eu estou falando para mim. Chegou o tempo de eu entender que essa pequena palavra define a minha vida, define o meu dia a dia, define a postura que eu assumo perante as lutas que aparecem para mim e para você. As irrealidades, as circunstâncias. A fé determina a forma que eu vivo junto com Deus, no qual um dia eu entreguei a minha vida. O mundo, ele mostra para mim e para você o contrário. Os valores são diferentes. Mas pela fé, a palavra de Deus diz que o mundo pode mostrar o que ele quiser na contramão daquilo que Deus é. Apesar disso, pela fé, eu tenho que ser luz. Da minha boca e do meu coração tem que brotar aquilo que Deus aprova, porque eu não divido nada. Em Deus, eu e você multiplicamos pela fé. A fé enche a nossa vida da certeza de que nós podemos fazer, desde que aquilo que nós estejamos fazendo tenha a aprovação do Deus da nossa vida. E veja a capacidade da fé, Marcos. Se eu tiver, você tiver,
a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu moverei aquilo que eu não imagino que eu posso mover. Eu posso mover diante de Deus aquilo que interrompe a minha vida. Eu posso mover a cura de uma enfermidade. Eu posso mover a realidade financeira da minha vida. Eu posso mover a vida daquele, porque eu intercedo por ele, que ainda não acredita em Deus. Eu posso mover a vida de um filho problemático. Eu posso mover a ação de conversão do meu marido e da minha esposa. Eu posso mover o crescimento circunstancial da minha igreja, da onde eu participo. Eu posso, pela fé, me posicionar diante de um ministério para o qual o Senhor me chama. Sabe por quê? Porque pela fé eu não posso fugir. O meu Deus que me escolheu primeiro tem para mim aquilo que Ele reservou. E Ele tem chamado uma igreja nestes dias para fé. Não uma fé circunstancial, não uma fé apenas de culto, não uma fé que vive da aparência, mas um profundo relacionamento no secreto de Deus, para que Deus possa revelar para mim e para você os segredos do coração dele. A fé não nos permite ficar sentados, sabia? Sentados diante da grande obra que nós temos que fazer. Por mais que Satanás se levante, por mais que as estratégias do mundo tentem assolar a igreja e modificar os conceitos de Deus, o que Deus tem ensinado para essa geração é: não fique parado diante daquilo que vai contra o meu nome. Isso começa, não é aqui, isso começa lá em casa. É isso, Deus, com seus filhinhos, com amor, com respeito, ensinando, educando, vivendo. Isso começa com a transformação verdadeira do meu entendimento de Deus. E isso persevera todos os dias, porque como grão de mostarda, eu tenho que ser insistente, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que ser inabalável apesar do problema, porque onde Deus está não é no subsolo, Deus está na luz. Então eu vou em direção à luz. Eu procuro a presença dEle, eu me aproximo dEle, eu sou íntimo dEle, eu vivo com Ele todos os dias, todos os momentos. Eu não me esqueço dEle, porque Ele é o meu Deus. Aleluia. Satanás, ele não quer que você entenda isso, sabia? Ele quer para mim, para você, uma vida sentada. Uma vida que não incomode ao seu império. Ele quer te ver, quer me ver no meio da provação, pastor Emanuel, abatido, derrotado, frustrado, triste. Ele quer me ver cabisbaixo, sofrendo. Ele quer isso, mas Deus não quer. Então o que me aproxima de Deus é a fé que eu tenho, que me traz a certeza de que isso não é pura e simplesmente um sentimento, mas é um posicionamento que pode tirar o monte de um lugar e colocar em outro lugar. Veja como Deus é detalhista. A palavra emanar no hebraico, ela significa confiança. A palavra emanar.
A palavra maná, ela tem 4 letras. E sempre quando nós estivemos estudando o Apocalipse, eu usava uma palavra hebraica, eu sempre dizia o seguinte: o hebraico ele é diferente do português, né? Uma vez até eu brinquei com o pastor Manuel, porque no português A é A, B é B, C é C, né? O hebraico não é assim. Cada letra tem um significado. E Deus é tão detalhista, Ele é tão perfeito, que nas Escrituras, cada palavra, cada letra tem um significado que está diretamente ligado àquilo que a palavra tem que ser para a nossa vida. A palavra maná, então, tem 4 letras. Presta bem atenção nisso. A primeira letra, no hebraico, significa firme, significa firmeza. Para que eu e você vivamos uma fé verdadeira, faz-se necessário então ter firmeza e convicção daquilo que Deus é, e Ele sendo, o que eu posso fazer por Ele. A segunda palavra, a segunda letra, perdão, significa confiar ou fidelidade. É a mesma coisa dentro do hebraico, nesse contexto aqui. Não existe fé genuína em Deus sem a nossa confiança e a nossa fidelidade com relação às verdades e ao poder de Deus para com a nossa vida. A terceira letra significa treinamento. Olha que bacana. A terceira letra da palavra fé no hebraico significa treinamento. Sabe por quê? A verdadeira fé, ela exige treinamento. Nós precisamos exercitar nossa fé, confiando, dependendo, conhecendo e obedecendo o nosso Deus. A nossa fé, ela necessita, presta bem atenção, ser provada para ser aprovada. Nós precisamos treinar a fé. Eu quero na próxima semana explicar como que a gente treina. Nós precisamos treinar a fé, treinar a fé, treinar a fé, treinar a fé, treinar. Eu vou te fazer uma pergunta, depois eu vou te responder hoje. Por que você acha que Deus escolheu Abraão? Abraão não é o pai da fé? O que Deus viu em Abraão? Ele foi lá e escolheu uma pessoa qualquer, foi isso que Deus fez? Ele faz as coisas assim. Fé, treinamento, viver, obedecer, confiar, desafiar e fazer o mundo espiritual se movimentar diante do poder de Deus. E a quarta letra significa confirmação. Presta bem atenção nisso. Se o mundo inteiro te confirmar e Deus não te confirmar, não vale de nada para você. Mas se o mundo inteiro te reprovar e Deus te confirmar, o agir de Deus vai acontecer sobre a tua vida, não por aquilo que você é, mas porque Ele é, e Ele pode, e Ele faz através de você. No livro de Romanos, se você puder abrir, eu te agradeço. No livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 7. Muitas pessoas, eu não estou dizendo você porque eu não conheço, mas muitas pessoas complicam
ou querem as coisas muito fáceis de Deus. Não é verdade? Estou mentindo? Não, estou falando a verdade. A Bíblia mostra para nós como Deus é. Presta bem atenção no que Paulo escreve aqui. Capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Quando o meu coração está disposto diante do Espírito Santo de Deus de conhecer esta palavra para vivê-la, a fé é desenvolvida dentro da minha vida. Presta bem atenção, eu estou quase terminando. A fé deixa eu falar isso para você. A fé, ela é gerada pelo conhecimento da palavra de Deus e pela mensagem de Deus para a minha vida, porque aprendendo a palavra de Deus, eu conheço o meu Deus. A fé é gerada pela mensagem da palavra de Deus. Agora, a primeira coisa, presta bem atenção, a primeira coisa que a fé gera na minha vida é a justiça de Deus. Grava isso no seu coração. Eu conheço a palavra de Deus, eu recebo a fé na minha vida, e para isso eu tenho que me esforçar, porque para obedecer Deus não é brincadeira, mesmo que muita gente queira inventar moda aí dizendo que é fácil, não é. A partir do momento que eu adquiro a fé que vem pela palavra, a primeira coisa que é gerada na minha vida é a justiça de Deus. Em Hebreus capítulo 10, verso de número 38, a palavra de Deus nos fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Você é justo? Veja, Deus tem para mim e para você algo na sua palavra insondável, imensurável, pelo Espírito Santo, e somente por Ele, atingível, porque nós não temos capacidade de atingir. Veja, e se conseguirmos todos os dias tomar posse daquilo que a palavra nos ensina, a justiça, pastor Manuel, a justiça de Deus prevalecerá sobre a nossa vida. Glória a Deus. Eu tenho no meu coração que a nossa luta é a mesma luta dos discípulos. Eu tenho no meu coração que essa realidade para nós não mudou. Agora, eu não conheço, eu pelo menos não conheço, nenhum texto da Bíblia que Jesus desafia você e a mim em algo que não possa ser alcançado. Não é verdade? Eu vou repetir para que o Espírito Santo grave isso no teu coração e no meu. Eu não conheço na palavra de Deus nenhuma citação do Filho dele para mim e para você de algo que nós não pudéssemos alcançar. Fique então, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Marcos, um desafio para a minha vida e para a sua vida, que é
se preciso for, ter uma visão diferente daquilo que é fé, e de lutar, porque a palavra de Deus fala que a única coisa que agrada o coração de Deus e me aproxima dele é a minha fé. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus se eu não tiver fé. Portanto, Ele me criou e te criou numa proporção de majestade, embora a gente não sendo nada, numa condição de agradá-lo e de servi-lo, porque Ele é Senhor, e nós, como servos, temos que acreditar, crer e viver para honrá-lo e para servi-lo, em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Senhor, que desafio é a Tua palavra. Glória ao Teu nome. Que desafio é a Tua palavra para nós. Que verdade existe aqui, Senhor, para nós. E o Senhor tem nos desafiado, Senhor, a conhecê-lo e a buscar constantemente e renovar esse conhecimento com o Senhor. O Senhor tem levantado, Deus, nesse tempo, uma geração que necessita e tem interesse de conhecer o Senhor. Que seja, Senhor, essa a realidade da minha vida, Senhor, a realidade da vida de cada um dos irmãos que estão aqui, de cada lar aqui representado, de cada filho, Senhor. Que essa realidade, Senhor, de buscar e de conhecer através da Tua palavra, seja uma verdade para a nossa vida. Que nós, se assim for necessário, saiamos, Senhor, desse lugar de descanso que estamos, talvez, porque não é esse lugar que o Senhor reservou para nós nos dias de hoje. O Senhor tem levantado a nossa vida, apesar daquilo que somos, Senhor, para te servir, para ser usado pelo Senhor. Levanta, Senhor, a minha vida, que nada sou, como a vida do meu irmão e da minha irmã que escutam essa palavra nesta noite. Incomoda o nosso coração, mexe, Senhor, com o nosso íntimo, com o nosso interior, para que nós saiamos para te servir, Senhor, vivendo a Tua palavra, mostrando a Tua palavra a esse mundo cativo, Senhor, daquilo que não pertence ao Senhor. Que cada vida, Senhor, que cada coração nesta noite que esteve nesse lugar, seja tocado, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, alcançado, Senhor, ao frustrado, aquele que acha que não dá mais. Senhor, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é dono de todas as coisas. Renova o nosso interior, renova o nosso interior, renova, Senhor, o nosso interior. Que nós saiamos renovados pelo poder da oração e pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que nós saiamos porta fora, renovados pela presença do Teu nome, do Teu Espírito Santo, do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça, do Teu refrigério, da Tua cura, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.